Essa imagem a gente estava comentando aqui, né, Fabrício Nois? Claro, para quem está nos acompanhando, com imagem, é uma imagem impressionante de astronautas filmando o olho do furacão, a extensão do furacão, ainda antes de atingir a Flórida, o que deve acontecer entre hoje à noite e amanhã de madrugada no nosso horário aqui. Exatamente. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia, todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente falava de chegada no continente às 3 da manhã, horário de Brasília, 2 da manhã por lá, mas os efeitos já começam a ser sentidos um pouco antes. Isso porque a gente está falando aqui de um furacão que tem ganhado massa. Então, a expectativa é de que o impacto Essa imagem é ao vivo, viu? Essa imagem, exatamente. Imagem ao vivo de Fort Myers, ali na costa oeste da Flórida. Para quem está nos acompanhando no rádio, a gente está mostrando imagens ao vivo da Flórida agora, de um resort, né? Um hotel, uma piscina, absolutamente vazio, né? Sim. Por óbvias razões, né? Tempo muito fechado por lá, né? Mas aparentemente, por enquanto, ainda tudo tranquilo. Por enquanto. Agora em Tampa também, olha, pertinho da Universidade de Tampa Myers, já tem bastante chuva, hein? Chuva, dá para observar bem, tempo fechado completamente. E ia dizendo que o furacão ele deve atingir uma área de 120 a 225 quilômetros, o raio do furacão, por assim dizer, deve atingir uma área, englobar uma área de 120 a 225 quilômetros de distância do centro do furacão. Ou seja, antes mesmo dele chegar propriamente no continente, os efeitos já vão começar a ser sentidos. A polícia do condado de Hillsborough, que é onde está a cidade de Tampa, uma das mais importantes, mais populosas da Flórida, disse o seguinte: é a última chance de sair, é a última hora para vocês saírem da região nesse momento, porque a situação está bem tensa e daqui a pouco vai se tornar completamente inviável a mobilização de pessoas por lá. Ontem, às 11 da manhã, lá na Flórida, 15% dos postos de combustível do estado diziam estar sem gasolina, porque as pessoas foram correr para os postos, abastecer os carros para tentar sair da Flórida o quanto antes, principalmente dessa região por onde o furacão deve passar com mais força. A gente está falando também de voos cancelados, são pelo menos nesse momento 900 voos atrasados em direção aos aeroportos do estado, além de outros 7. Aqui de São Paulo, por exemplo, com direção a Orlando, estão cancelados. Agora a expectativa, inclusive, é que dobre esse número, que você tenha 1.500 voos cancelados na Flórida nas próximas horas. Os ventos a 250 km por hora, pelo menos, a expectativa do furacão variou de categoria, subiu para a categoria 5, que é a mais forte possível, reduziu novamente para a categoria 4, isso quer dizer em relação à velocidade dos ventos, é uma variação ali de cerca de 20 km por hora, para mais ou para menos, no que se espera dos ventos. Vamos mostrar aqui o mapa da Flórida nesse momento para entender aonde que o furacão deve chegar. É justamente aqui, nessa região, entre Fort Myers, que a gente viu as imagens agora, e Tampa. Ele vai passar aqui no meio, vai subindo e vai lá em direção ao Oceano Atlântico, perto ali de Melbourne, Vero Beach, que é uma região bastante turística, inclusive ao norte de Miami, ao sul de Orlando. Tem expectativas, inclusive, dizendo, quando a gente fala de Orlando, a gente pensa automaticamente naqueles parques turísticos, Disney, que recebem muitos e muitos turistas mesmo, todos os anos. As seguradoras lá nos Estados Unidos devem gastar até 60 bilhões de dólares com os efeitos do desastre que o furacão Milton pode causar nas próximas horas. É uma questão catastrófica que a gente está observando aqui nesse momento. O furacão vai cortar, então, todo esse território? Vai cortar esse território, sim, de oeste a leste. Como a gente falou ontem aqui, é uma movimentação diferente dos furacões na Flórida ali, porque geralmente, se a gente ampliar aqui o mapa... movimento aqui, né? Exatamente. Eles vêm aqui, no sentido do território americano. Eles entram em direção ao território americano, em direção à Geórgia, ao Alabama, aos estados do Kentucky, por exemplo, mais ao centro. Só que agora esse furacão, ele se formou aqui no Golfo do México, aqui próximo da península de Yucatán, e aí ele está vindo em direção, então, ao Oceano Atlântico. Por quê? Por conta do aquecimento das águas nessa região. Um efeito do aquecimento global, que os cientistas já vêm falando disso há bastante tempo, é bom a gente ficar de olho. E, claro, os estragos, tudo isso a gente vai acompanhar nas próximas horas. A preparação lá na Flórida, nesse momento, é para uma verdadeira catástrofe. Pois é, longas filas nos supermercados, pessoal buscando mantimento na medida do possível para tentar se prevenir do que vai acontecer, e aquelas pessoas que estão nas áreas marcadas enfrentando quilômetros e mais quilômetros de congestionamento, especialmente nas estradas, para conseguir
deixar a região, aliás, atendendo a uma demanda, uma ordem expressa da prefeita de Tampa e do presidente dos Estados Unidos, inclusive, né? Sim. Que disse 3 vezes para que as pessoas, ele repetiu 3 vezes para que as pessoas saiam imediatamente da região, porque haverá mortes. Muito bom, Fabrício, vamos continuar acompanhando. Então, hoje é quarta, é nessa noite, madrugada. Assim que der meia-noite aqui no Brasil, a gente já provavelmente vai estar recebendo os primeiros relatos da destruição por lá. Muito bem, vamos acompanhar juntos aqui no Jornal da Manhã de amanhã e, claro, ao longo da nossa programação.